Você acha que tentação é pecado? Como você se sente cada vez que você passa por uma tentação? No vídeo de hoje eu vou explicar para você a diferença entre tentação e pecado e por que essas duas coisas não são a mesma coisa. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus e a vida em formatos de estudos, devocionais e por aí vai. Se você gosta desses temas, já se inscreve aí. No vídeo de hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a tentação. Será que a tentação realmente é um pecado? Muitas pessoas se afastam de Deus e se sentem indignas diante dele por conta de tentações que elas passam na sua vida. E por isso eu quero te mostrar hoje que ser tentado não necessariamente significa pecar. A tentação ela faz parte da vida de todo mundo e nós precisamos aprender a lidar com ela para ter uma vida vitoriosa diante do Senhor. Para você entender o que é a tentação, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que você está com uma restrição alimentar, seja por dieta ou por não poder comer mesmo algum tipo de alimento. E aí, chegou com uma pizza deliciosa que acabou de sair do forno, quentinha, cheirosa, e colocam na sua frente. Ai, Bia, mas a minha barriga roncou, a minha boca salivou. Isso ainda não é pecado. O grande problema da tentação está quando você decide pegar um prato, ou seja, quando você tem a intenção de se alimentar dessa pizza. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que o diabo ele está ao nosso derredor, ele está fora e o tempo todo ele fica tentando nos tragar. E como ele faz isso? Através das tentações, através dos sentidos do nosso corpo. Ele usa das suas artimanhas para nos atrair, nos atiçar. Mas nós temos o maior exemplo bíblico do próprio Jesus que foi tentado enquanto homem. E nós vamos falar sobre isso hoje. E eu também quero reforçar o motivo pelo qual você precisa vencer as tentações. E por que saber sobre elas é tão importante. Vamos ler juntos o episódio em que o próprio Jesus, enquanto homem, foi tentado? Tá lá em Lucas 4. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho do homem, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a teus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Vamos pensar, se o próprio Jesus foi tentado, quem seríamos nós para não passarmos por tentações? E eu quero que você analise aqui comigo qual foi a raiz dessa tentação. A primeira coisa que nós temos que perceber é que Jesus ele foi tentado enquanto ele esteve com fome. Ou seja, a tentação vem nas nossas áreas de fraqueza. E sabe que assim como Jesus, ele conseguiu escapar de tudo isso, porque ele estava em espírito. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo de Deus e muito alimentado da palavra. A cada tentação que o diabo lançou, Jesus teve uma resposta bíblica para escapar delas. E é esse o maior exemplo que nós precisamos seguir nos momentos das tentações. Saiba que não existe uma possibilidade ou um momento da sua caminhada cristã que você vai parar de ser tentado. Não existe. A vida toda nós passaremos por situações como essa. Mesmo estando sozinhos, mesmo buscando a Deus todos os dias, algumas coisas serão tentações para nós. Às vezes a sua tentação é de esganar alguém, às vezes a sua tentação é de ceder à raiva, ao egoísmo, de ceder a sentimentos que você não deveria. Às vezes a sua tentação está sim na área alimentar, às vezes a sua tentação está na área sexual. Eu não sei qual pode ser a sua limitação, mas eu sei que Jesus, além de ter passado por isso e vencido, apoiado na palavra do Senhor, ele nos deixou um modelo de oração. E nesse modelo de oração deixado por Cristo, ele nos ensina, antes de finalizarmos, a dizermos: e não nos deixe cair em tentação.
Sim, Jesus nos ensinou a orarmos, pedindo para que Deus nos livre das tentações. Muitas pessoas levam uma vida distante do Senhor, porque elas se deixam vencer pelas tentações. Ou porque elas se sentem tentadas e aí a culpa já vem e elas já pensam que esse sentimento de tentação já é o pecado. Entenda que só o fato de Jesus ter estado com fome naquele momento não o fez pecador. Era um instinto natural. Nós temos instintos naturais no nosso corpo, só que aí o diabo deturpou cada um deles. Deus nos deu o instinto de proteção. A nossa mentalidade caída transformou esse instinto de proteção em todo tipo de violência. O instinto natural dado por Deus de fome, de sede, foi transformado em embriaguez e glutonaria. Entende que os nossos instintos são coisas boas que Deus criou, mas eles podem ser usados pelo inimigo para nos fazer pecar. Por isso existe um modelo bíblico de vitória sobre a tentação. E sabe qual é? Fugir! Isso mesmo! A melhor forma de nós vencermos a tentação é nós fugirmos dela. Então todos os dias nós precisamos orar pedindo para que Deus nos livre da tentação. Não é errado você orar assim. Mas além disso, quando a tentação estiver ali na sua cara, na sua frente, você precisa fugir dela. Em Tiago 4,7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, queridos, a única forma que nós podemos vencer as tentações é fugindo delas, é resistindo ao diabo. Assim como Jesus fez, ele estava ali faminto e o diabo lhe sugeriu para que ele transformasse as pedras em pães, mas Jesus sabia que se ele o fizesse, talvez ele comeria aqueles pães. Então Jesus resistiu ao diabo. Nós temos que fazer isso também. Então eu quero que você entenda que para você não cair no ciclo do pecado, da condenação, você precisa aprender a fugir das tentações. As tentações por si só, elas não são pecado. Mas quando nós cedemos a elas, quando nós enchemos o nosso coração de intenção a respeito daquilo que nos tenta, aí sim nós nos distanciamos da vontade e do propósito de Deus. Por isso é importante que você leve uma vida se alimentando da palavra, conhecendo a vontade de Deus para você e orando todos os dias, pedindo para que o Senhor te livre de toda tentação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que Deus tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se isso aconteceu, não esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixa sua curtida também para o YouTube saber que você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.